Seja muito bem-vindo. Olha, em primeiro lugar, eu queria agradecer muitíssimo o convite da universidade. É a primeira vez que eu venho a Gurupi. Fiz questão de sair de Brasília atendendo o convite de um grande amigo, que é o Gonçalo Vecina, que é um ícone da saúde pública brasileira, o primeiro presidente da Anvisa, e eu estou muito grato e com muito prazer estarei hoje fazendo uma pequena palestra, um bate-papo com os participantes desse seminário, desse congresso, e que, como você disse, combina uma questão essencial. Eu sempre falei, eu fui 8 anos secretário de saúde de Minas Gerais, um estado complexo, com um território do tamanho da França, da Espanha, 853 municípios, 20 milhões de habitantes, e foi o período mais feliz dos meus 34 anos de vida pública. Os 8 anos na saúde foram os mais felizes, que eu me senti mais útil à sociedade. E eu sempre falei com a minha equipe que qualquer empreendimento humano, e na gestão pública, principalmente, o êxito é construído por 3 variáveis: boas ideias, padrão de financiamento adequado, dinheiro, e capacidade de gestão. É verdade. Não adianta só ter boas ideias. Quem não tem boas ideias está lascado. Já fica para trás, né? Porque não adianta, não há vento que toque vela de um marinheiro que não sabe em que porto quer chegar. É verdade. Então, a primeira pré-condição é você ter as ideias organizadas, um planejamento estratégico consistente, ousado, mas ao mesmo tempo realista. Você tem que ter dinheiro, senão as ideias não saem do papel. Mas não basta ter boas ideias e dinheiro, precisa capacidade de gestão. Eu vivi algumas experiências, quando eu estava no Ministério das Comunicações, eu era chefe de gabinete do Ministério, logo depois que eu tinha sido secretário de Planejamento de Minas e secretário ainda não tinha sido de Saúde, mas eu fui para Brasília e tivemos uma experiência na área de telecomunicações, onde havia uma boa ideia, havia dinheiro, mas tropeçamos na legislação e no marco regulatório. Então, não basta ter dinheiro e boas ideias. Então, a promoção desse seminário, que faz o encontro de profissionais da saúde, gestores de saúde, com especialistas em administração, isso é muito importante. Meu papel hoje, eu sou o único que não vou falar sobre saúde, ironicamente, o desafio que me atribuíram é dar um painel, uma moldura, um pano de fundo da realidade brasileira, das perspectivas econômicas e políticas do Brasil, para preparar o terreno para a discussão, que já o Gonçalo vem em seguida já colocando a questão do sistema de saúde, mas eu estou muito feliz de estar aqui e é um encontro que propicia essa troca de saberes, os pensadores, os acadêmicos, os produtores de boas ideias, de boas teorias, com os gestores, com os especialistas em processos, em estruturas, em formas de tirar as boas ideias do papel. Então, vocês estão de parabéns e eu estou muito feliz de estar aqui. Pronto. Não, o senhor falou aí uma coisa muito importante. Quando a gente começou, porque eu convidei o professor Gonzalo na Hospitalar do ano passado, ele já participou em 2 eventos, eu falei para ele se ele topava. E aí veio a ideia das dores da gestão. Então, e a Unirg, a universidade aqui, que eu sempre me conecto com uma universidade para estar desenvolvendo o simpósio, ela tem uma equipe multiprofissional, ela tem direito, ela tem outras áreas que não são especificamente da área da saúde, que não são especificamente de gestão. Então, essa sua fala vai ser muito importante, porque dores de gestão, as dores é da gestão. E isso está em qualquer ambiente, seja público, seja privado, seja na saúde, seja na segurança, enfim. Então, eu vejo isso de suma importância. É lógico que o tema central, a gente vai estar voltado para a questão da saúde, né, que é a essência de multipalestrantes por aqui, mas a mensagem é para todos. E, principalmente, eu tenho o próprio NIRG e o SEBRAE também, na época que a gente convidou, ele falou assim, poxa, gente, vamos abrir um pouco mais, porque aqui o estado de Conquista tem um agronegócio, é um estado muito rico, é um estado pujante, um estado que ainda tem muito que evoluir, muito que crescer. E tem o espírito empreendedor, né? Exatamente.
E isso tem que contaminar o sistema de saúde, seja o sistema público e privado, né? Exatamente. Então, essa sua fala, não sei como é que vai ser a sua condição, mas é importante ter isso para o senhor, que é um público que não quer só ouvir saúde. A dor é a gestão. E é preciso, como diz o poeta, não é possível conhecer a árvore sem falar da floresta. Exatamente. É preciso ver em que contexto a saúde está inserida. Nós temos um problema geral no Brasil que repercute na saúde pública, que é a escassez de recursos. E isso é porque o país ainda é relativamente pobre, tem uma crise fiscal, então o orçamento do SUS é um dos menores entre os sistemas de acesso universal e cobertura integral. Você tem aí cerca de $400 por habitante ano, quando, pegando assim o exemplo de Portugal, que é, vamos dizer, a rabeira do primeiro mundo, do mundo desenvolvido. O sistema de saúde lá público tem $1.800 por habitante ano, nós temos 400. É uma diferença. Se formos falar em França, Canadá, Itália, Reino Unido, aí é $2.500, $3.000 por habitante ano. Então, o problema, como há uma restrição financeira do sistema de saúde, você tem um desafio de fazer mais e melhor com cada real. Exatamente. A escassez impõe a eficiência. Exatamente. E a criatividade. Exatamente. É o que eu tenho falado muito na minha jornada aí, é a questão da eficiência operacional. Né? Bate, aí, que é o tripé. Trabalhar pessoas, processos e a tecnologia adequada. Você com esse tripé azeitado, boas pessoas investindo nelas, você trabalhando bem os seus processos e aplicando a tecnologia necessária para aquele processo, você consegue melhorar a sua eficiência operacional. Na saúde, os recursos humanos são essenciais. Exato. Você não consegue fazer uma boa política de saúde se você não tiver adesão entusiasmada de médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas e gestores, né? Então, você precisa ter uma estratégia motivacional muito forte, de mobilização, ferramentas. Numa crise financeira, com esse gargalo de financiamento que o SUS tem, é muito importante ter ferramentas tecnológicas inovadoras. Exatamente. Nós implantamos algumas, mas a dor da saúde e da gestão, por exemplo, a grande frustração, nós fizemos uma gestão marcante, que até hoje serve de referência. A nossa equipe, eu fiquei 8 anos, mas nossa equipe ficou 12 anos, então teve uma grande continuidade. Mas é importante, né? Mas uma grande frustração que eu tive, eu não consegui fazer a licitação do prontuário eletrônico, que era uma ferramenta central no nosso projeto. Porque tínhamos o dinheiro, tínhamos a boa ideia, o DataSUS achava o edital de Minas o melhor do Brasil, elogiado por todo mundo, mas o próprio mercado inviabilizava. Na hora que a gente ia fazer a licitação, com transparência total, audiência pública, consulta pública, mas alguma empresa insatisfeita entrava na justiça, ganhava uma liminar e melava o jogo. Então, quer dizer, não basta ter dinheiro e boa ideia. Às vezes, um processo derrota a implementação de uma política. Quer dizer, no Brasil a gente tem essa dualidade. O desafio da saúde suplementar, e vocês trouxeram alguns craques da saúde privada no Brasil, e eu sempre combati no SUS, eu fui gestor do SUS, mas há um certo preconceito no meio cultural do SUS contra a iniciativa privada. E a saúde privada, no curto período que eu tive na iniciativa privada, recentemente, de 2019, depois que deixei de ser deputado, até 2022, eu fui consultor da Associação Brasileira de Saúde Privada, suplementar, Abrange. O Renato está até aí representando a Abrange, que é um grande amigo. E fui também consultor da indústria farmacêutica. E eu sempre falava com os meus colegas do SUS
que quanto melhor a saúde suplementar for bem, melhor para o SUS. Exatamente. Que ela cuida de 50 milhões de vidas. Como a gente tem recursos escassos, se a saúde suplementar resolver bem seus problemas, você tem menos gente para atender com recursos escassos. Exatamente. Então, em vez de brigar, tem que fortalecer. Tem que fortalecer. Nós temos o caso da crise, da recessão de 2014, 2015, 2016. A saúde suplementar tinha 50 milhões de vidas. Com a crise, com a recessão, o país cresceu menos 3,5% em 2015 e 2016, foi um baque. Aí o desemprego cresceu. 3 milhões de pessoas perderam seus planos de saúde. Foram bater onde? Na porta do SUS. Então, era mais recurso necessário. Então, é muito importante esse diálogo entre os gestores do sistema público e os gestores da saúde suplementar. Sem dúvida nenhuma. E vocês propiciam isso no encontro como esse. Esse aí, se eu depois ver o histórico dos nossos simpósios, ele sempre navega nessa questão das provocações, das discussões e trazendo sempre à tona essa questão do que é SUS, que SUS é tudo, SUS é o Sistema Único de Saúde, tanto público quanto privado. Eu chamo porque, na verdade, foi consagrado na Constituição e na cultura o Sistema Único, que não é único. Eu chamo de Sistema Nacional de Saúde, que tem 3 subsistemas. O Sistema Público, que é o SUS, o Sistema da Saúde Suplementar, e ainda tem um terceiro que a gente não discute, que é o Sistema de Desembolso Direto. Que é o privado. É o dinheiro que você põe a mão no bolso, cidadão, na porta, no balcão da farmácia, ou quando contratando um exame particular, ou uma consulta particular. Então, você tem, correndo paralelamente, 3 subsistemas. E aí, dentro de uma visão global de país, você tem um sistema nacional que conjuga esses subsistemas, que precisam dialogar. Exatamente. Eu tinha uma grande parceria lá em Minas, porque o segmento mais forte em Minas Gerais são as Unimedes. E eu tinha uma parceria para soluções de gestão. A Unimed, nós tínhamos um diálogo permanente para pensar as questões de gestão que se colocam tanto para a iniciativa privada como para o sistema público. Então, tem que combater esses preconceitos e semear um ambiente e juntar, de diálogo. Né? Integração, integrar. E é difícil, a gente já teve algumas experiências, a gente fez o primeiro congresso lá do SEBEX, Colégio Brasileiro de Educativo de Saúde, a gente colocou numa mesa todos os players. Então, é difícil, a gente combina, faz pactos, mas essa integração ainda é difícil. De se fazer. As agendas são diferentes, a saúde suplementar não tem o grau de escassez financeira que o SUS tem, mas eu vivenciei isso muito na Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados e também como consultor da Abrange. Você se encarecer muito o sistema, você vai excluir tem um colapso pessoas. Também, né? Em vários momentos tem risco porque você vai encarecendo muito e a população não tem capacidade de renda para acompanhar o aumento de custos. Exatamente. Então tem que ter muita ponderação. Às vezes a gente incorpora procedimentos, linhas de cuidado caríssimas, porque há essa contradição entre a inovação tecnológica. Na saúde, algumas ferramentas tecnológicas ajudam a economizar recursos, mas a maioria dos novos medicamentos, das novas drogas, das novas terapêuticas são caríssimas. Exato. Então tem que ter muito equilíbrio e ponderação para se balancear. Então eu vou tentar compartilhar um pouco, a partir da minha experiência, um pouco de como é que eu vejo a história do Brasil, onde nós estamos, para onde nós vamos. Pronto. Eu acho que a gente precisa ter mais encontros. O senhor tem muito conteúdo, tem muita história para a gente continuar compartilhando Brasil afora, que essa é a minha proposta, levar o conhecimento, interiorizar isso e a gente fortalecer essa saúde. À disposição. E eu queria que o senhor deixasse, por favor, uma mensagem final
desse encontro agora, do nosso encontro aqui, deixar sua mensagem para o público. Quer dizer, diante de tantas dificuldades, a mensagem final que eu gostaria de deixar é que é preciso o país ter uma fantasia organizada, como o Celso Furtado falava, uma utopia. Você enfrenta na vida particular, familiar, na vida empresarial, na vida pública, dificuldades, é natural na vida. Mas uma coisa que não pode faltar é esperança, é sonho. É verdade. E então eu acho que para os participantes aqui, a grande mensagem que eu deixaria é que a gente precisa recuperar, revitalizar um pouco no Brasil a capacidade de sonhar, de imaginar um outro país. Eu acho que há um momento de relativa acomodação. É preciso sacudir e pensar de forma mais ousada o Brasil. Ok, professor. Obrigado, professor, deputado. Obrigado aí pela sua participação. E vamos prosseguir aí nos nossos encontros para a gente poder multiplicar e fortalecer a questão da saúde. Obrigado, pessoal. Vamos em frente. Agora vamos dar início aí ao nosso Simpósio Nacional de Gestão Pública e Privada e o Simpósio de Tecnologia e Gestão em Saúde. Um abraço.